E aí, moçada do Colégio Coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel. E hoje vamos dar continuidade à nossa aula do capítulo 10, DNA, material genético e genética do funcionamento dos genes. Na aula passada, nós falamos sobre a estrutura básica dos dois ácidos nucleicos, tanto do DNA quanto do RNA. O DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples que vem do DNA. O DNA com as suas quatro bases, adenina que liga com timina, citosina que liga com guanina. Lembrando que a ligação entre elas é feita por pontes de hidrogênio, por ligações de hidrogênio. Adenina e timina, duas, citosina e guanina, três. E a função do DNA, então, é carregar todas as informações genéticas que determinam as características do organismo e, além do que, conduzir o funcionamento do metabolismo celular de acordo com a necessidade do organismo. Nós falamos sobre a questão do DNA, da replicação, que ele consegue se autoduplicar. Isso é importante para os processos de divisão celular, como a mitose e a meiose. Lembram disso? E aí, nós vimos que a duplicação, a replicação dele é semi-conservativa, ou seja, ela sempre, a fita que vai ser duplicada, as duas que uma vão virar duas, aquelas duas elas vão ter sempre metade da fita mãe. Por isso que é semi-conservativo. Uma outra coisa que nós vimos foi a direção dessa duplicação, né? Que é sempre no sentido 5:3, ou seja, da posição do carbono, lá do açúcar, da desoxirribose. E nós vimos também que a participação das enzimas, a helicase para poder cortar a dupla hélice, a polimerase que vai fazer a montagem, e eu esqueci de comentar, mas vou falar isso para vocês hoje, agora, nesse momento, a ligase. O nome já diz tudo. O que ela vai fazer? Ela vai ligar, então, fazer a ligação, as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Fechou? E a aula de hoje nós vamos falar sobre o RNA. O RNA, ele tem uma estrutura primária semelhante do DNA. A diferença é que o RNA tem uracila, o RNA não tem timina. Ou seja, e aí o que acontece? Essa diferença é que permite com que nós consigamos identificar em um exercício, em um texto, quem é RNA e quem é DNA. Lógico que comparando timina com uracila, porque se tiver só adenina, citosina e guanina, ambos têm. A outra diferença é que o RNA é uma fita simples, é uma cadeia simples de polinucleotídeos. E aí, só para relembrar essa estrutura, o que eu tenho ali? Ó? Citosina, guanina, adenina e uracila. Mas, professor, se o RNA é uma fita simples, ele não tem bases complementares, correto? Não, não tem. Só o DNA que tem. Então, não tem ligação de hidrogênio? Não, não tem. Ligação de hidrogênio é só para o DNA. Mas aí, como é que o RNA se liga? Como é que essa fita se mantém? Como é que a fita de DNA também se mantém lateralmente? Galera, esse tipo de ligação que vocês estão vendo aqui, ó, é entre aqui, ó, o fosfato, pode ver, o açúcar de uma com fosfato de outra. Isso é uma ligação chamada de fosfodiéster. Isso é encontrado tanto no DNA quanto no RNA. É isso que mantém, então, a ligação lateral entre as duas estruturas. Existem três tipos de RNA: o mensageiro, o ribossômico e o transportador. Galera, esses três são fundamentais, porque qual que é a função do RNA dentro do organismo? É justamente sintetizar proteínas. A função dele é essa. O DNA, então, ele vai produzir RNA, que é o processo chamado de transcrição. Ele produz o RNA, fala, RNA, o negócio é o seguinte, meu cara, agora você vai lá produzir uma proteína para mim, beleza? Então, para isso, são produzidos três RNAs. O mensageiro é o cara que tem a receita. Ele é produzido lá no núcleo, e aí ele vai para o citoplasma, por quê? Porque ele vai levar uma sequência, ele leva uma mensagem, é como se fosse a receita da proteína. O ribossômio, que é o cara que vai montar a proteína, nós vamos ver isso na aula de hoje, e o transportador é o cara que traz os ingredientes. Gente, vamos lembrar rapidinho da aula de bioquímica do ano passado. Proteínas são formadas por quê? Por aminoácidos. Então, os aminoácidos são os ingredientes. Então, quem traz é esse RNA transportador. O RNA mensageiro, então, é sintetizado no núcleo, ele é a base para a síntese proteica, e ele sempre vai ser composto por códons. Eu comentei com você já sobre isso. O que é um códon? É um conjunto de três bases nitrogenadas. Pode olhar nessa imagem. Quantos códons que eu tenho nessa imagem? É só eu contar. Um, dois, três. Uma, duas, três bases, né? A, U, G.
é um códon. AAC, outro códon. Ou seja, um códon é igual a 3 bases. 10 códons, quantas bases que eu tenho? É só multiplicar por 3. 10 vezes 3, 30 bases. 100 códons, quantas bases? 100 vezes 3, 300 bases nitrogenadas. Fechou? Isso é um códon. Então, o mensageiro ele é composto por códons. Uma quantidade específica são esses códons que têm a receita para a produção da proteína. O transportador é o cara que identifica os aminoácidos ali no citoplasma, né? Porque a gente come proteína, a proteína é lá no sistema digestório, lembra? Nós vamos fazer a digestão das proteínas e vamos liberar aminoácidos para a corrente sanguínea. Esses aminoácidos vão para dentro das células. Por quê? É dentro das células que ocorre a produção de proteína. E aí, o transportador, então, ele identifica. E aí, o que, que acontece? É interessante porque o transportador ele tem um anticódon. O que, que é um anticódon? É um códon contrário. Como assim? Se, por exemplo, o códon for AAA, eu tenho que pensar sempre na complementaridade. Qual que seria o complementar do AAA? Aí vocês vão me responder, professor, é fácil, TTT. Gente, eu estou falando de RNA. Tem timina? Não. Quem que substitui a timina? A uracila. Então, se o meu códon é AAA, o anticódon é UUU. Se o meu códon é CCC, o meu anticódon é o quê? GGG. Fechou? Viu como que é fácil? Sempre você tem o códon e o anticódon é o complementar. Lembrando que onde tem A aqui embaixo, em cima tem U. Se tiver U aqui embaixo, em cima tem A. Fechou? E aí, esta é a imagem do RNA transportador. Ele realmente parece um trevo de 4 folhas. E o que, que ele vai ter? Em uma extremidade, então, ele tem o anticódon, que se liga ao códon, olha só, GAG. Qual que é? Olha a complementaridade. C não pode ter timina, então é o U e C. E aí o que, que acontece? Lá na outra extremidade ele vai carregar o aminoácido. Só que, gente, olha o detalhe. Esse aminoácido não é do anticódon. O aminoácido é do códon que está no RNA mensageiro. Agora nós vamos ver uma tabela que a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Então, aqui é só para ligar, fazer a ligação entre o mensageiro e o transportador. Mas o que importa para mim mesmo, o aminoácido que vai vir, é o do códon do RNA mensageiro. E o ribossômico é o cara que monta, é como se fosse o padeiro, é o cara que vai montar, o cara que vai pegar a receita, ele vai ler a receita, ele vai pegar os ingredientes e ele vai montar então esse bolo, que é essa estrutura. Então aqui eu tenho uma imagem desses 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro é uma fita simples, o RNA transportador é um trevo de 4 folhas, né? Lembrando que ele tem um anticódon e na outra extremidade o aminoácido, e o RNA ribossômico ele é formado por 2 unidades, uma grande e uma pequena, que nós vamos entender o papel de cada uma delas na aula de hoje. Olha só, mais uma vez, então, os 3 juntos. É isso que nós vamos entender hoje. Esse processo aqui é um processo chamado de tradução. O que é traduzir? É produzir uma proteína. Para ocorrer a tradução, eu preciso ter essas 3 estruturas. O RNA mensageiro, galera, que é a receita. O transportador que traz os ingredientes e o ribossômico que monta a nossa proteína, então. Cadeia polipeptídica. Né? Polipeptídeo é um conjunto de aminoácidos, que um conjunto de aminoácidos, todo mundo sabe, então, que é uma proteína. Fechou? E olha só, o que, que acontece? Várias pesquisas, e a gente viu um pouco sobre isso na aula passada, que o código genético, então, ele que é responsável por transcrever as moléculas de RNA. Onde que está a informação do RNA? No DNA. Então, é o DNA que faz esse papel. E aí, qual que é o nome do processo do DNA para o RNA? É um processo chamado de transcrição. É basicamente o processo de duplicação do DNA. Com uma diferença, o DNA não se separa como um todo, é só um pedaço dele. Qual pedaço que vai se separar? Que vai abrir ali? Galera, é aquele pedaço que tem a informação da proteína que o corpo precisa. Precisa de melanina. Então, o código genético ele só vai abrir aquele pedacinho onde tem o segmento da proteína melanina. Ah, precisa de queratina. Também. O DNA vai abrir só naquele segmento, só naquele pedacinho que tem a informação da queratina. Ele não abre como um todo. Então, o nome desse processo é transcrição. E aí, o que, que acontece? Para ocorrer isso, para duplicar o DNA, eu tenho a DNA polimerase. Agora, para
fazer a molécula de RNA, eu preciso da RNA polimerase. É uma proteína semelhante, é uma enzima semelhante. A diferença é que essa monta o quê? RNA. E aí sempre vai ter a questão do emparelhamento também. Eita, quase um trava-línguas. Como assim, professor? Então, se o trecho do DNA tiver adenina, timina, citosina, guanina, como que eu vou ter a sequência do DNA? Qual vai ser o do RNA? Qual vai ser a sequência do RNA? A adenina liga com quem? Ah, professor, liga com timina. Mas como é RNA, gente, não existe timina, então existe uracila. Adenina com uracila, timina com adenina, citosina com guanina e guanina com citosina. A complementaridade é a mesma. A diferença é, se eu tenho A de um lado, do outro eu tenho U. Se eu tenho T de um lado, do outro lado eu tenho A. Por causa dessa questão da complementaridade dessas estruturas. Olha só que interessante aqui. E a transcrição também tem a mesma direção do DNA, de 5 para 3. O que é isso de 5 para 3? É justamente a posição do carbono, lembra? Se o pentágonozinho estiver para cima, 5 para 3. Se ele estiver para baixo, 3 para 5. Lembram disso? Fechou. Então, basicamente isso. Olha só. Fita codificadora, de 5 para 3. ATT, ACG, GACT, CCGT. Enfim. Né? A fita molde vai ser a contrária. TAAT, GCG, CTGA, GGCA. Olha só, o que vai acontecer? O RNA transcrito, ele vai ler a fita molde. Timina liga com adenina, adenina com uracila, timina com adenina, guanina com citosina e citosina com guanina. O exercício vai trazer isso para vocês. A partir da molécula tal, transcreva a molécula de RNA. O RNA transcrito, qual que é a fita molde? Fechou? Então, sempre vai ter esse caminho para vocês responderem esse tipo de questão. E aí, o que acontece? Nas células eucarióticas, o nosso DNA ele é formado por dois conjuntos de sequências. Uma sequência chamada de exon e uma sequência chamada de intron. O exon é realmente aquela porção do DNA que ele tem a receita das proteínas. É como se eu tivesse ali uma receita de bolo. E a receita de bolo tivesse ali, ó, ovo, leite, trigo, fermento, pedra, areia, madeira, tijolo. Tem alguma coisa errada aí? Eu posso fazer um bolo com tudo isso? Lógico que não, né? Eu tenho que separar realmente o que é o ingrediente correto do ingrediente que eu não uso. Então, o exon é como se fossem os ingredientes que eu vou usar no bolo. E os introns são aqueles ingredientes malucos que não existem no bolo. Então, eu vou ter que separar. O próprio código genético faz isso. Então, na transcrição, a primeira coisa que acontece é a formação de um pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro ele é composto por duas coisas, tanto por exons quanto introns. Aquilo que contém a receita e aquilo que tem informações totalmente absurdas. Né? Um exemplo, não é que não é absurdo, é que eu não vou usar. E aí tem uma técnica chamada de splicing. Splicing é corte. Então ele vem, ó. O que ele vai cortar? Ele vai tirar aquilo que não codifica nada, ele vai tirar os introns. Então o RNA mensageiro maduro, que vai ser utilizado na tradução, ele só tem exons. Essa imagem é bem interessante que ela mostra isso. Então o que eu tenho? Eu tenho um pré-RNA mensageiro. Né? Pré-RNA. O pré-RNA tem as duas estruturas, exons e introns. Então, na técnica de splicing, ó, cortou. Corta quem? Corta os introns. Lembra da minha receita que eu falei? Cabuloso, né? Eu vou tirar o quê? Vou tirar a madeira, vou tirar a terra, vou tirar enfim, essas coisas que eu não uso bolo. É como se fossem os introns. Eu jogo fora. Jogo ali, a célula vai reutilizar essas estruturas para outras coisas, né? E aí o meu RNA mensageiro maduro, ele só tem exons. Lembra disso. Exons são as estruturas, são as sequências que têm a informação para codificar uma proteína. Beleza? Então, o nosso RNA maduro, o RNA mensageiro maduro só tem exons. E aí essa imagem é bem interessante que mostra o que para mim? DNA, replicação. Essa replicação, ela ocorre tanto em procariontes, né, bactérias, quanto nos eucariontes, de boa. Do DNA, então, eu tenho a transcrição. Transcrição é produzir o quê? O RNA. Beleza, ocorre nos dois também. E aí, o que acontece? Você está vendo ali uma transcrição reversa. Os eucariontes não conseguem fazer isso. O que é transcrição reversa? É a partir do RNA eu produzir uma molécula de DNA. Quem tem isso? Micro-organismos. Eucariontes não possuem isso.
E ali, ó, replicação de RNA. Quem consegue replicar RNA? Eucariontes, não. Nós não. Só os procariontes ou outros micro-organismos. E aí, do RNA para proteína, eu tenho o processo de tradução. Então, todo mundo faz isso. Se cair uma questão, por exemplo, qual desses itens aí os eucariontes fazem? O eucarionte faz replicação de DNA, transcrição de RNA e tradução de proteína. Os procariontes fazem tudo isso aí e mais um pouco. Por quê? Porque eles são simples, galera. Nós não. Nós somos uma estrutura muito mais complexa que uma bactéria, por exemplo. E aí, o que acontece? De acordo com o modelo proposto pelo Watson e Crick, que nós vimos na aula passada, o filamento de DNA tem uma sequência. O ácido fosfórico, a desoxirribose e a base. Que isso compõe o quê? Um nucleotídeo. E esse nucleotídeo ele pode ter 4 bases. Adenina, timina, citosina e guanina. Só para nós lembrarmos o que é esse código genético. O código genético é formado pela união de bilhares desses nucleotídeos, que têm essas bases nitrogenadas. Cada 3 nucleotídeos do DNA compõe um codinome. Ou seja, esse codinome é a unidade hereditária que determina o gene. Olha que interessante isso. E é esse codinome que forma o que lá na transcrição? Ele vai formar os códons. E aí o RNA mensageiro é cheio de códons. Então, o que é um códon de RNA? É um codinome de DNA. É a mesma ideia, só que nesse caso, o códon do RNA, ele já tem o quê? A informação para produzir a proteína. Mais uma vez essa imagem, só para a gente lembrar o que é um códon. Um códon é um conjunto de 3 bases. A U G é um códon. A AC é outro códon. Me dá outro códon aí, galera. CCC, GGG, TTT. Pé, errado. Não existem códons com TTT. TTT é do DNA. Códon eu tenho no RNA mensageiro. Lembra disso, gente. Tanto o DNA quanto o RNA tem 5 bases, nós falamos sobre isso. DNA A, T, C e G, né? E o RNA A, U, C, G. E as proteínas têm 20 aminoácidos diferentes. Olha só a quantidade de possibilidades disso. Se com 4 bases nós temos bilhares de combinações, imagina com 20 aminoácidos diferentes. Olha a quantidade de proteína que nós temos. Nós vamos falar sobre isso em uma aula sobre o projeto Genoma Humano. Esperem que vocês vão ver a relevância dessa quantidade de aminoácidos. Então, o que o RNA mensageiro determina para mim? O que essa sequência de códons determina para mim? A disposição dos aminoácidos. Então, o RNA mensageiro, que eu havia dito, é a receita da nossa proteína. A quantidade de códons que eu tenho ali determina a quantidade de aminoácidos e nós vamos falar sobre isso agora. Só que os aminoácidos eles não conseguem reconhecer os códons. É para isso que vai entrar os outros 2 RNAs. O transportador, lembra que eu disse sobre isso? É o cara que tem o anticódon em uma extremidade e o aminoácido na outra. Ele vai ter ali o anticódon, são 3 nucleotídeos complementares, só para nós lembrarmos isso aí, ó. Então, QA, qual que é o aqui mostra o anticódon. Qual que é o códon? C com quem? Né? C com G, U com, e aí? A e A com U. Então, GUA seria o nosso códon. Então, para cada aminoácido, existe um anticódon correspondente. E aí, o código genético tem 2 características que nós temos que lembrar, que isso é bem comum cair em exercícios. Primeiro, ele é degenerado. E segundo, ele é universal. Galera, essa questão de degenerado é o seguinte: tem uma tabela de códons e aminoácidos que agora eu vou mostrar, que se você perceber, você vai ver que existem vários códigos para um aminoácido diferente, para o mesmo aminoácido. Né? Por exemplo, tem um aminoácido que só tem um códon. Agora, tem alguns que têm 6 códons. Ou seja, quando você tem vários códigos para o mesmo aminoácido, significa que o código, então, é degenerado. Olha esta tabela aí. Está diferente do livro, porque essa tabela, se você olhar ali a legenda, fui eu que fiz. Eu peguei, passei a limpo, fiz uma tabela bacana para a gente entender. Isso é uma tabela de códons e aminoácidos. Por que códons? Porque é onde eu vou ler no RNA mensageiro. E aí, se você perceber, tem 4 destacados em vermelho: start e 3 stops. O que é um stop códon? É um códon de parada. Toda proteína tem um final. Quem que vai determinar? Ou o AA, ou o AG, ou o GA. Esses são os códons de parada. Fim, acabou, terminou. É como se fosse uma barreira. Chegou ali, não produz mais a proteína está pronta. E o start? Toda proteína começa com esse códon, AUG.
O A ou G determina um aminoácido chamado de metionina. Eu vou tirar minha imagem aqui. Opa, só um pouquinho. Perdão. Eu vou tirar minha imagem aqui rapidinho, só para a gente ver, porque aqui eu tenho as outras, ó. Né? Glicina, glicina, glicina. Por que é degenerado? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, a leucina. Leucina tem 6 códons diferentes para ela. Isso significa ser degenerado. Agora a gente volta aqui nessa tabela para a gente entender, relembrar como acha os aminoácidos, beleza? Então vamos para frente. E aí o código genético universal, por quê? Porque todo e qualquer ser vivo tem DNA. Todo e qualquer ser vivo apresenta um código genético na sua composição bioquímica. Fechou? E aí, lembrando então, o códon AUG codifica o aminoácido chamado de metionina. Ele é o códon de início. Toda proteína começa com esse códon, ou seja, a tradução começa com esse códon. E os códons de parada? Não são os três, galera. São os códons terminais, é um só. Se tem o AA, para. Se tem o AG, para. Se tem o GA, para. Não é os três. Pode ser um desses três. A proteína vai parar aí. Professor, eu tenho que decorar a sequência de aminoácidos da proteína? Não, gente, pelo amor de Deus, é impossível. Não tem como. É para isso que existem programas de computador. Você tem que lembrar isso. Toda proteína começa com metionina, que é o AUG, e toda proteína começa com termina com um desses três códons. Agora, o que é interessante é você saber ler aquela tabela, que nós vamos falar sobre isso depois. Agora, nesse exato momento. Então, como é que eu determino? Vai cair um exercício, vai trazer essa tabela para vocês, e ele vai falar para mim. Determina o códon AAU. Se você percebeu aqui, ó, eu tenho do lado esquerdo primeira base, em cima segunda base, e lá do lado direito em verde terceira base. AAU, esse é o códon. Você tem que saber, eu tenho que identificar para mim qual que é o aminoácido. O que você faz? Pega aqui em azul aqui, ó. Primeira base. O que eu falei? Primeira base, ó, AAU. Base A. Então você achou ela aqui, ó. Então você vai ficar nessa linha aqui, ó, nessa linha do A azul. Qual que é a segunda base? U. Opa, perdão. A. AAU. A primeira é A, a segunda é A. Você vai achar, então, nessas 4 colunas onde está o A. O A está na terceira coluna. Então, você vai ligar, ó, vai fazer uma ligação. Você pega aqui dessa linha A e pega aqui da coluna A. E qual que é a terceira base? Olha lá no verde. Onde que está o A aqui? Ó? Primeiro, o CAG. Está na terceira posição. AAU. Então, o AAU, Samuel. Pelo amor de Deus. Ei, professor, já está ficando louco já. AAU. Olha só. AAU, asparagina. Gente, é fácil. Mais uma. GGG. Qual que é a primeira base? G. Qual que é a segunda? G. Qual que é a terceira? G. É a última lá, ó, glicina. U. Primeira base U, segunda base U, terceira base U. Fenilalanina. É bem simples interpretar, ok? Então, assim, não precisa decorar a sequência de aminoácidos de uma... Nossa, tem proteínas que têm centenas de milhares de aminoácidos. Não precisa disso. Você tem que saber entender, interpretar essa tabela e lembrar que toda proteína começa com AUG e elas terminam com um dos 3 códons de parada, galera. Isso que você tem que lembrar quando for fazer uma questão envolvendo o código genético. Beleza? Olha só. Nas células procariontes, então, cada gene tem a sequência única e contínua de nucleotídeos que codificam todos os aminoácidos, até porque os procariontes são bem simples. E nos eucariontes, que não havia dito, né? O DNA tem 2 tipos de sequência, exons e introns. Lembrando que os exons, então, que tem as informações para proteína. E aí a síntese de proteínas, para fechar essa aula, tem 3 etapas. Transcrição, ativação de aminoácidos e tradução. A transcrição nós já vimos. A transcrição nada mais é o quê? O corpo, o organismo precisa de uma proteína. Então o DNA transcreve uma fita de pré-RNA. O pré-RNA tem introns e exons. Vem o splice e corta os introns e cola os exons. Fizemos o nosso RNA mensageiro. Ok? Então, olha só. Transcrição. O DNA transcreve uma fita de RNA com exons e introns. Eu tenho que cortar fora os introns. Então, eu tenho a técnica de splicing. E aí, o que acontece? Aí vai maturar. O que é maturar? É justamente isso. Jogou fora os introns e colou os exons. E aí você tem, então, o RNA mensageiro maduro. Novamente, essa imagem para mostrar esse processo.
Então, o DNA ele transcreve uma fita de RNA mensageiro que tem introns e exons. A técnica de splicing vem cortar fora os introns e ela cola também os exons. Então, a minha fita de RNA mensageiro que vale, que tem os códons, as trincas, é só de exons. E aí, na fase de ativação, quem entra? A figura do nosso transportador, o cara que traz os ingredientes. O RNA transportador. É uma molécula que tem uma cadeia de 80 nucleotídeos em forma de trevo. Ele vai ter uma extremidade o anticódon e na outra o aminoácido correspondente ao códon. Lembra disso? Mais uma vez, a mesma imagem que a gente usou lá atrás. Olha só. Qual que é o códon? GAG. Qual que é o anticódon? É o contrário, é o complementar contrário. Guanina com citosina, adenina com uracila e guanina com citosina. E o aminoácido? Qual que é o aminoácido? Aí você teria que pegar a tabela e olhar. GAG, primeira base, G. Eu estou com a tabela impressa aqui, eu vou fazer. Aí você pega na apostila e faz também. G, qual que é a segunda base? A. Já achei aqui, ó. GA e a terceira base? G. GAG, ácido glutâmico. Então, o aminoácido que vai estar ali em cima, na extremidade contrária, é o ácido glutâmico. Olha que massa, olha que interessante. E aí a tradução tem três fases: o início, o alongamento e o término. Quem que vai traduzir então a proteína? É o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, então, é como se fosse uma fábrica. Ele vai se ligar ao mensageiro, ele vai ler a mensagem. E ele vai lendo até chegar onde? Até onde tiver o códon AUG, lembra? É o códon de início. Quando ele pega e leu PAN, AUG, ele começa então a emitir sinais. Que sinais são esses? Para quem? Quem que vai trazer o ingrediente? Isso mesmo, o RNA transportador. Então ele traz ali o quê? O códon, perdão, o transportador traz o anticódon que liga no AUG. Qual que é o anticódon do AUG? O A C. E qual que é o aminoácido que vai estar lá em cima? Lembra? Metionina. Então, o início começa aí. Então, basicamente, olha ali, ó. O que que eu tenho? Em verde, galera, em verde ali, eu tenho duas unidades. O RNA ribossômico tem duas porções, uma menor e uma maior. A menor é a que lê o RNA mensageiro. A maior é a que monta a proteína. Então, o que acontece? Ele entra na fita de RNA mensageiro, perdão, ele entra na fita de RNA mensageiro e vai ler. Quando ele encontra o código de início, A ou G, automaticamente ele vai mandar o sinal ali para onde? Ele vai mandar o sinal para o RNA transportador trazer quem? A metionina. Porque a metionina começa toda e qualquer proteína. Isso é regra padrão que você não pode esquecer. A metionina sempre é o primeiro aminoácido de toda e qualquer proteína. Fechou? Depois que ele leu, então, ele passa para quê? Para o segundo códon, tá? Ele vai, então, cada ribossomo se liga a uma extremidade, ele começa a ler. E vai movendo em direção oposta. Quando ele acha o AUG, ele vai se ligar nesse sítio 1. E aí, o que acontece? Se o sítio 1 bater ali com a metionina, ele vai manter ligado, ele tem dois sítios. E aí ele vai ler o segundo códon, e aí vai trazer o segundo aminoácido. E aí, quando bate essa ligação e dá certo, automaticamente entre o primeiro aminoácido, que é a metionina, e o segundo aminoácido, vai ter a criação de uma ligação peptídica. Lembra disso? Os aminoácidos fazem ligações peptídicas entre si. Então, olha só, o primeiro aminoácido, metionina, e aí o RNA ribossômico começa a ler. Ele vai trazer o segundo e liga lá. Ele vai trazer o terceiro e liga com o segundo. Ele vai trazer o quarto e liga com o terceiro. Ele traz o quinto aminoácido e liga com o quarto. E assim sucessivamente. Então, dipeptídeo, tripeptídeo, tetra, penta, ou seja, ele vai formar uma cadeia polipeptídica. Basicamente isso. Então, se eu fosse pedir para vocês, onde está a metionina aí? Ela está dentro aqui do ribossômico ou é a primeira bolinha cor verde lá fora? Galera, a metionina é sempre é o primeiro aminoácido. Então, é a primeira bolinha verde ali em cima. E aqui, então, você pode ver. Ele vai lendo, ele traz o aminoácido, faz a ligação peptídica e vai jogando fora ali os transportadores, porque os transportadores vão voltar para o citoplasma para buscar mais aminoácidos. Eles são máquinas de transporte mesmo. O alongamento, então, nada mais é do que essa ideia de ficar trazendo os aminoácidos e ligando eles através de ligações peptídicas. E aí, por último, é o término, que a tradução ela vai terminar quando chegar na barreira.
Qual que é a barreira? Esses 3 códons terminais. O AA, o AG ou o GA. Que é essa imagem aqui, ó. Então, metionina, isoleucina, serina e códon de parada. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, porque é bem comum questões trazer isso aqui. Quantos aminoácidos eu tenho nessa proteína? Gente, códon de parada não conta. Ele não é um aminoácido. Então, nesta proteína aqui, desse exemplo, eu tenho 3 aminoácidos. Olha que interessante. Quantos códons que nós temos? Aí sim você conta de parada. 1, 2, 3, 4 códons. Quantas bases nitrogenadas? É só multiplicar 4 vezes 3. Então, nós temos 12 bases nitrogenadas nesse RNA mensageiro. E aí, quando a cadeia de RNA é bastante longa, porque assim, eu tenho que pensar que tem várias proteínas que têm centenas, e o corpo precisa produzir mais rápido. Então, vários ribossomos podem se ligar ao mesmo tempo. Para quê? Para produzir várias cadeias de proteína simultaneamente. Que é basicamente essa ideia. Aqui, nesse caso, eu tenho 2 ribossomos. Então, quando acontece isso, isso é chamado de polissomos. O que é um polissomo? São várias cadeias de. São vários aminoácidos, perdão, são vários RNA ribossômicos trabalhando ao mesmo tempo. Fechou, galera? Então, vamos resolver um exercício aqui lá da página 44, questão 5 de sala. A ilustração a seguir revela um modelo de transmissão de informações genéticas nos sistemas biológicos. DNA não codificante e gene. Gente, o DNA não codificante é o intron e o gene é o exon, é a mesma coisa. Então ali eu tive ali a fita ainda de DNA, lógico, porque tem uma timina lá, presta atenção. Então ele mostra para mim, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. São várias etapas do quê? Desse processo que a gente acabou de ver. Replicação de DNA, transcrição de RNA e tradução da proteína. E aqui mostra a fase também da transcrição reversa. Depreende-se do modelo Q. Né? Letra A. 1 indica o processo de transcrição. Então você procura aqui, ó. Cadê o número 1? O 1 está indicando a replicação do DNA, não tem nada a ver com transcrição, então está falso. B. 2 indica o processo de replicação. Galera, o 2 tem uma setinha do DNA para o RNA. Ou seja, isso aí é o processo de transcrição, então está falso também. C. 3 indica o processo de autoduplicação. Também não. O C está indicando a transcrição reversa do RNA para o DNA. D. 4 indica uma ligação fosfodiéster. Não. 4 indica uma ligação polipeptídica. E o 5, perdão, a letra E. 5 indica o processo de tradução. Pode ver, ó, do RNA mensageiro para as proteínas, eu tenho, então, o quê? O processo de tradução. Então, o que eu tenho? Letra E, resposta correta, galera. E aí, o que acontece? Eu quero que vocês façam os outros exercícios e mandem dúvidas. Fechou? Por hoje é só. Até a próxima aula, então, de biologia, aqui com o seu professor Samuel. Abraço.